Queridos, o dia de hoje é um dia muito importante. Agora a gente vai falar as principais armas que temos. O dia de ontem a gente falou das armas secundárias. A gente falou do cinto e a gente falou do calçado. Geralmente essas não são armas principais numa guerra, concordam comigo? Cinto de praia é uma arma perigosa, né? Tá certo. Não, mas a gente viu que as armas secundárias são muito importantes. Concordam comigo? Elas são fundamentais na batalha. A gente passou por isso ontem, entendeu que as armas, o cinto e o calçado são fundamentais na batalha. Mas agora a gente realmente vai entrar nas principais armas que o Senhor nos deu. Amém. Sinal, queridos, que essa palavra é de Deus, não é minha, tá? Não é Lucas não, viu? Só Jesus. Que toda honra e toda glória seja Jesus, queridos. Toda glória a Jesus. Toda honra para Ele. Aleluia. Efésios 6,13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Queridos, nosso quinto tópico, nossa quarta armadura é o escudo da fé. O escudo é importante na batalha? O escudo é uma das principais armas nessa batalha, queridos. O escudo é muito importante. O escudo é fundamental. E para uma batalha sem o escudo é impensável. É impensável você querer lutar uma batalha sem o escudo. Porque através do escudo a gente consegue se defender de praticamente tudo. Na figura que a gente está comparando aqui do soldado romano, o escudo romano, não sei se todos sabem, ele era um escudo muito grande. O escudo romano ele era mais ou menos dessa altura aqui, 1,20 m de altura. Ele protegia praticamente todo o corpo do soldado romano. E a largura dele era de 72 centímetros. Eu não estou enganado, até vi aqui. 76 centímetros de largura. Era um escudo grande. E tinha uma tática de batalha, uma formação de defesa que os soldados romanos usavam. O Marcelinho vai saber, não sabe não, Marcelinho? Isso aí. O nome dessa tática é testudo. O nome em português é tartaruga. Os soldados romanos, quando eles estavam em formação de guerra, eles conseguiam posicionar os escudos de uma forma que eles ficavam totalmente cobertos. Totalmente, parecia uma tartaruga dentro do casulo. Eles treinavam até os cavalos para se abaixarem e ficarem embaixo dos escudos. Então o soldado da frente botava um escudo aqui, o soldado de trás pegava o escudo e botava em cima, o soldado de trás botava em cima e fazia assim, uma carapaça, vamos dizer assim. E qualquer ataque de longe não poderia fazer nada contra eles. E aí, de surpresa, na hora que eles iam atacar, eles abriam tudo, os cavalos iam na frente e aí depois eles iam andando. Então era importante o escudo, não era? Importante demais. Olha que coisa interessante essa tática. A fé, queridos, é o nosso escudo que impede qualquer ataque do inimigo, inclusive os mais traiçoeiros e de longa distância. Paulo falou, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tudo quanto é seta que o diabo lançar na tua vida, você vai poder apagar se você estiver usando o escudo da fé. É o que está escrito aqui. Concorda comigo? A gente crê nisso? Amém. Queridos, a fé
ela é a base da vida cristã. Basicamente, toda a vida cristã é fé. É baseada na fé. A fé influencia todas as áreas da vida cristã. Não existe relacionamento com Deus sem fé. Concorda comigo? Ó, em Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não existe relacionamento com Deus sem fé. A fé é o nosso acesso a Deus. É a porta de entrada. Arrependimento e fé. Concordam comigo? Eu separei aqui, queridos, 10 detalhezinhos que a fé influencia. Só para a gente começar a conversa. A fé, segundo a Bíblia, influencia em 10 coisas. Né? Tem mais coisas, com certeza. Eu separei o que eu vejo na cabeça. O Espírito Santo foi soprando. Salvação e graça. Efésios 2:8. Está escrito assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Justificação, que a gente já conversou. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Romanos 5:1. A fé nos garante a adoção de somos filhos. Gálatas 3:26. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. A fé nos ajuda a perseverar. Tiago 1:3. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A fé nos ajuda a viver. A fé influencia na nossa vida, na maneira como andamos. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. A fé nos dá intimidade, acesso, relacionamento com Deus. Texto agora, Hebreus 10, versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme. Cheguemos perto de Deus com uma fé firme. Número 7. Somos guardados e protegidos pela fé. 1 Pedro 1:5. Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nós somos santificados em fé. Santificação. Versículo Atos 26:18. Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A fé nos dá cura, libertação, operação de milagres. Em Marcos 5:34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Na fé nós temos resposta, por último. 1 João 5,14. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos que Ele nos dá o que lhe pedimos. Certeza que é a fé. Nós temos a resposta de Deus. Em suma, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Tanta coisa a fé garante, hein? Caramba! 10 coisas aqui, toda a nossa vida cristã está sustentada na fé.
E agora, queridos, nós vamos estudar um textinho de Jesus. Está em Marcos 9,14. Se você puder abrir a Bíblia, você abre, porque é um textinho um pouquinho longo que a gente vai ler junto. É muito importante. A gente vai começar a ver agora o que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar sobre fé. Se a gente fosse falar sobre tudo isso aqui, a gente não ia conseguir. Teria que ter um retiro inteiro para falar cada um desses itens de fé. Mas o Espírito Santo colocou para falar de algo específico sobre fé. Oh, Jesus. Queridos, prestem atenção, por favor. Isso é muito importante para a nossa vida com Deus, para a nossa vida cristã, para andarmos hoje. Para andarmos hoje em dia em fé. Marcos 9,14. Todos abriram? Amém. Eu vou ler, é um trecho um pouquinho grande aqui, mas é uma história que aconteceu. A gente vai analisar alguns detalhes dessa história. A princípio, a nossa conversa vai ser muito em cima desse texto. A gente vai usar outros textos paralelos, mas a gente tem dois detalhes que eu quero trabalhar aqui. Marcos 9,14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo, toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então, eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o Espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o, e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. A história é complexa, né, queridos? Trecho grande aqui, interessante, tem vários detalhes aqui. E o primeiro ponto, queridos, que eu quero falar com vocês, para quem está anotando pode falar, vamos analisar a incredulidade, a falta de fé. Queridos, a cena é a seguinte: Jesus não estava ali. Jesus estava no Monte da Transfiguração, com 3 discípulos. Quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João.
Então, Jesus se separou. Jesus foi com uma parte dos discípulos para o monte e outra parte dos discípulos, 9 discípulos, não subiram com ele, ficaram embaixo do monte. E a gente sabe o que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Apareceu Moisés, apareceu Elias, e Deus exalta Jesus. Acabou esse processo, Jesus desce do monte. Jesus desceu do monte, ele encontra seus discípulos discutindo com os escribas. Estava tendo uma discussão ali. Jesus chega nesse momento e ele até pergunta: o que vocês estão discutindo? E aí tem essa cena que a gente viu, desse pai pedindo para os discípulos ajuda, né? Então, e aí Jesus fala o seguinte, Marcos 9:19. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Aí termina, né? Trazei-me o menino. Queridos, Jesus usou muito essa palavra. Incredulidade, geração incrédula, falta de fé. A gente vai ver um outro trechinho aqui, onde Jesus falou isso. Em Marcos 6, versículo 5, olha o que está escrito aqui. Não pude fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Queridos, Jesus estava na terra dele, estava em Nazaré, a terra que ele nasceu. Já tinha feito muitos milagres em Cafarnaum. Foi para a terra dele. Chega lá, Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Quer dizer, Jesus. Estou falando de Deus aqui. Jesus. Ele não pôde fazer nenhum milagre naquele lugar. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Ele não pôde fazer nenhum milagre. Vamos adiante. Mateus 8:25. O que está acontecendo aqui? A tempestade está destruindo o barco dos discípulos. Mateus 8:25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. A relação do medo com a falta de fé. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus repreende o que? A incredulidade dos apóstolos. Jesus aqui está repreendendo a incredulidade dos seus próprios discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? O barco estava sendo destruído, queridos. O barco estava sendo destruído e Jesus faz essa pergunta para eles. Mateus 14:28. Agora a gente vai à cena de Pedrão, brilhando aqui. Pedrão brilhando. Jesus está andando sobre as águas. Jesus está andando, os discípulos achavam que era um fantasma. Depois viram que era Jesus. E aí Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Pedro andou sobre as águas. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A dúvida afunda a nossa fé.
Queridos, Pedro estava andando sobre as águas. Pedro estava andando sobre as águas, mas aí ele olhou para o lado. Ele olhou para o clima, ele olhou para o ambiente e ele ficou com medo. E no momento que ele ficou com medo, o que aconteceu? Ele começou a afundar. A fé começou a falhar. E ele começou a cair, a afundar. Pedro era pescador. Eu imagino que ele sabia nadar, mas ele ficou com medo. Acho que nem nadar ele lembrava mais. Ele achou que ele ia morrer ali. Tanto que ele falou, Senhor, salva-me. Mas aqui tem um detalhe, queridos. Que é interessante. Já dá para a gente pescar uma coisinha aqui para frente. Pedro pediu para ir andar. Jesus falou, venha. Pedro foi, Pedro obedeceu. Mas no meio do caminho a fé começou a falhar. Ele tinha muita fé antes. No meio do caminho a fé começou a falhar. E aí ele pediu o quê? Ajuda. Ele pediu ajuda, Senhor. Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E o que Jesus fez? Jesus socorreu ele. Jesus levanta ele. E ajuda Pedro na falta de fé que ele estava naquele momento. Nós já estamos pegando aqui um detalhezinho importante para a gente. Lucas 12, 28. Aqui é a fé na provisão de Deus, no cuidado de Deus com a nossa vida, no sustento do Senhor. Muitas vezes a gente tem dúvida. Estamos desempregados, estamos com problema, a gente não sabe como é que vai ser o amanhã, se vai ter comida. Em Lucas 12, 28, Jesus fala assim, ó, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não podemos duvidar da provisão de Deus. Deus cuida de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor está cuidando de você. Está cuidando da sua situação. Está cuidando do seu dia a dia. O Senhor vai prover. Confia nele. Não seja um homem de pequena fé. Ou uma mulher de pequena fé. Em Marcos 16, depois de Jesus estar 3 anos com os discípulos, queridos, Jesus foi crucificado. Jesus avisou os discípulos que seria crucificado. E Jesus ressuscitou. E aí, olha o que acontece. Marcos 16, 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto Jesus ressuscitado. Depois de 3 anos, os discípulos continuavam com incredulidade. Discípulos já tinham visto Jesus. Vamos imaginar aqui, eu e Davi, discípulos de Jesus daquela época. Amigos, 3 anos a gente está junto, amigo um do outro, próximo, conheço ele, acredito muito nele. Ele vê Jesus e eu não vejo. Ele fala, cara, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Eu falo, para, Jesus morreu, eu vi ele crucificado. Eu não consigo acreditar. Por causa da incredulidade, os discípulos não creram. Jesus aparece no meio deles. E Tomé teve que, inclusive, tocar na mão dele. A gente sabe desse texto. Teve que ver a marca de Jesus para crer que Jesus, de fato, estava ressuscitado. E Jesus fala que muitos iriam crer sem precisar ver. Hebreus 13, 12. 3, 12. Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta de Deus. Deus não vai fazer nada no povo incrédulo, num povo sem fé, num povo com fé pequena, homens de pequena fé. O Senhor não age, não faz nada. O Senhor vai sumir. Vai estar bem longe daqueles que não têm fé, não creem, dos limitados. Jesus não pôde fazer nada naquela cidade.
por causa da incredulidade. Jesus se admirou da incredulidade daqueles irmãos. E em Mateus 17, 19, está escrito assim: então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram. Aqui, queridos, é a mesma história de Marcos. Tá? A mesma história de Marcos, agora como Mateus relatou. Depois que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio daquele menino, eles, à parte, chamam Jesus e Jesus fala: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade, lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. E nada será impossível para vocês. Se tivermos fé. Num texto, Marcos coloca que não conseguiram expulsar porque faltava jejum e oração, não era isso? Em Mateus fala que foi por falta de fé. Vamos dizer que foi os três. Vamos botar os três no bolo aqui. Tanto falta de fé quanto de oração e jejum. Queridos, Jesus compara a fé como um grão de mostarda. E aqui eu quero dizer que não é uma fé pequena como um grão de mostarda. Não é isso que Jesus está falando. É uma fé como um grão de mostarda. Não é uma fé pequena, não é. É uma fé como um grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda é uma semente de 1 milímetro, eu acho, se eu não estou enganado. É 1 ou 2 milímetros. A gente vê isso aqui, botar uma lupinha para ver essa semente realmente. É uma semente pequena. Mas não é isso que Jesus está falando. Apesar dessa semente ser pequena, ela produz uma árvore que pode chegar até 3 metros. Já imaginou uma pequenina semente que pode crescer tanto que chega a uma árvore de 3 metros? Esse grãozinho de mostarda, ele não está preocupado que ele é pequeno. Ele não se preocupa com o fato dele ser pequeno. Ele simplesmente vai crescer. Se botar ele no lugar certo, ele vai crescer. Se botar na terra, ele vai virar uma árvore de mostarda. É uma fé, queridos, que confia, que espera, que depende, dá tudo de si e obedece. Essa fé não duvida. No grão de mostarda não tem dúvida, ele vai crescer. Todo mundo sabe, se eu botar o grão de mostarda aqui, vai crescer. Se a gente botar um grão de mostarda do lado de uma outra semente, o grão de mostarda não fica intimidado por aquela semente. Aquela outra semente grande. A outra semente vai crescer o caminho dela. E eu vou crescer o meu caminho. Ela não fica intimidada, entendeu? Não é o tamanho. Apesar do tamanho, ela acontece. Apesar do tamanho da semente, a gente pode achar, essa semente ela é insignificante. Essa semente que não vale nada. Ela funciona. A semente cresce. A semente funciona. E é isso que Jesus está falando. E aí Jesus fala que a gente pode mandar um monte de um lado para o outro. A gente nunca viu isso acontecendo, né? Jesus não fez isso. Jesus não mandou um monte de um lado para o outro. Jesus até secou uma árvore. Jesus andou sobre as águas. Jesus multiplicou os pães. Jesus curou todo tipo de doença. Jesus ressuscitou. Jesus acalmou uma tempestade. Jesus fez muitos milagres, mas ele não fez um monte mudar de lugar. Porque, na verdade, isso é insignificante. Não tem sentido nenhum para o propósito de Deus. Mas Jesus compara que até isso pode ser feito através da fé. Até o monte pode se mover através da fé. Eu vou parar um pouquinho aqui no intervalo para ter um testemunho do meu irmão Marcelo Cacilhas. Queridos, já deu para pegar um pouquinho no testemunho do Cacilhas, uma coisa que eu acho que o Senhor quer falar para nós. A fé, ela não é uma linha reta. A fé não é uma linha reta, de repente você tem uma fé e acabou. A fé, ela vai tendo seus altos e baixos no processo. Você, às vezes, tem dias que você está cheio de fé e tem dias que você está completamente incrédulo. Mas aí o Senhor vai trabalhando na nossa vida. O Senhor vai fazendo e a gente vai começar a ver isso agora acontecendo.
Então a gente viu até agora sobre incredulidade e o quanto a incredulidade impede a ação do Senhor a nosso favor, a ação do Senhor na nossa vida, naquilo que a gente está pedindo. No nosso monte, na nossa batalha, qual que é a nossa batalha, entendeu? Cacilhas falou sobre quem é o nosso Isaac, né? Então, existe uma batalha de cada um de nós. E a gente vai ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, rapidinho. Em Daniel 3,5, todo mundo conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, concorda comigo? Todo mundo conhece essa história, a história é fácil. Vou só pegar os highlights aqui, hein? Só os pontos principais da história. Daniel 3,5. Logo que ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não adorar, será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Então, essa é a história da época de Sadraque e Mesaque. Todo mundo teria que adorar essa estátua. Em Daniel 3,12, fala assim, ó. Tinha acontecido, eles não prostraram, e aí os fofoqueiros foram lá falar com o rei. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não ocultou teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Então, está a cena instaurada. Todo mundo está entendendo o que está acontecendo, né? Na época, todos tinham que adorar aquela estátua. Todos tinham que se prostrar. Coisa simples de fazer, só se ajoelhar, fazer um minutinho e acabou para casa. Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram fazer isso, porque eles só adorariam a Deus. Então eles não quiseram fazer isso, não fizeram caso, foram denunciados e foram chamados na presença do rei. E aí, na presença do rei, o rei falou para eles que eles tinham que adorar. Daniel 3,15. Se não o adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E olha o que Nabucodonosor falou. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, o rei Nabucodonosor pergunta quem é o Deus que poderia livrar eles da mão e da fornalha. E o que eu quero destacar aqui é a resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego deram a esse rei. Daniel 3,16. Responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar... calma aí. Eles falaram que Deus poderia livrar, Deus iria livrar, mas depois ele volta atrás. Mas se ele não livrar, eles tinham fé ou eles estavam sem fé? Eles estavam com fé ou sem fé nessa história? Mas parece uma fé mais ou menos. Por que não? Bênção. É isso. Eles criam tanto no Senhor que eles estavam dispostos a morrer pelo Senhor. Estavam dispostos a morrer por essa fé. Eles morreriam. Eles não sabiam se Deus iria realmente fazer ou não. Porque é Deus quem manda. Não são eles que mandam na vontade de Deus. Deus não é funcionário de ninguém. Deus não era funcionário de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é porque eles queriam ser livrados que Deus livraria. Mas eles criam que Deus poderia livrar eles. Deus iria livrar eles, mas eles estavam totalmente obedientes à vontade de Deus. Eles tinham muita fé porque eles não dobraram o joelho deles. Eles obedeceram o decreto de Deus, que adorarás somente a Deus.
E eles falam, mas se ele não nos livrar, rei, sabe, ele fala assim, mas se ele não livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso que o semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E o restante da história a gente já sabe. Morreu, amanhã a gente continua. Aí, agora foi João. Pronto, Deus salvou eles aí, ó. Queridos, agora a gente vai entrar no nosso segundo ponto. O primeiro ponto que a gente falou foi sobre incredulidade e o quanto a incredulidade impede a ação de Deus. O quanto dúvida, medo, tudo isso impede a ação de Deus e impede o relacionamento de Deus na nossa vida. E agora a gente vai para o segundo ponto. Fé, nossa responsabilidade. Fé, nossa responsabilidade. A fé, queridos, é como se fosse um passaporte no mundo espiritual. Ela nos permite acessar a ação de Deus em nosso favor. Acessar o propósito que Deus tem para a nossa vida. A fé faz acontecer as coisas no mundo espiritual. Sem fé, Deus não consegue agir, apesar dele querer agir. E a gente vai ver isso. Eu falei que fé é como um passaporte no mundo espiritual, nos permitindo acessar a ação de Deus em nosso favor. Mesmo Deus querendo fazer, Ele não faz se não tiver fé. Ele não consegue fazer, não pode agir por causa da incredulidade. Isso é uma regra espiritual. Deus não age como Ele não agiu na cidade de Nazaré. Agora, queridos, a gente vai ver o contrário da incredulidade. A gente vai ver o que é a super fé. Eu vou falar 2 exemplos de 2 pessoas que Jesus se admirou da fé dessas 2 pessoas. Mateus 15, 21. E engraçado, detalhe, essas 2 pessoas, elas não eram judeus. A primeira a gente já sabe mais ou menos quem é, mas vamos lá. Mateus 15, 21. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Calma, desculpa. Mateus 8, 6. Essa é a segunda. Mateus 8, 6. Senhor, alguém está clamando ao Senhor. Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Olha a situação. Uma doença grave. Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. Jesus falou que iria curar o servo. Então, o centurião, porém, lhe respondeu, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Olha essa fé desse centurião. Centurião, ele era romano. Ele não era nem judeu, esse cara. Ele não conhecia Deus. Esse romano não conhecia Deus. Ele não foi criado aprendendo sobre Deus. Talvez ele tenha se convertido, a gente não sabe, ao judaísmo, alguma coisa da época, né? Mas ele, em teoria, não nasceu dessa forma. Mas ele fala, primeiro, ele reconhece o Senhor como alguém, como uma autoridade, porque ele fala, nem entres na minha casa. Eu não sou digno. Ele já se coloca totalmente abaixo, totalmente humilhado diante do Senhor. Totalmente humilhado. Senhor, eu não sou digno nem que o Senhor vá na minha casa. Senhor santo, eu sou pecador. Já começa aqui. E fala, se você apenas falar uma coisa, vai acontecer. Essa era a fé do centurião. Jesus fez o que o centurião tinha de fé. Mas Jesus havia falado, eu vou lá e vou curar. Jesus queria curar realmente.
Mas agora a gente vai ver uma fé que é maior que essa, na minha opinião. A pergunta que fica: o que podemos alcançar pela fé? Mateus 15, 21. Depois, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia. Cananeia, que significa que ela era sirofenícia, ela não era judia, também não era judeu, ela era do povo inimigo de Deus. Tá? O povo que Deus queria tirar da terra. Desde lá de Moisés, Josué, era sirofenícia, ela era inimiga do povo de Israel. Tá? Então, beleza. Natural dali veio a ele. Ela procurou Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus não falou nada para aquela mulher. Ficou quieto. Jesus estava andando, os discípulos estavam andando, e aquela mulher estava gritando. Ela estava fazendo um estardalhaço ali. Ela estava fazendo tanto estardalhaço, porque olha o que os discípulos falam. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ela está fazendo muito barulho, ela está gritando. Se você não vai curar, manda essa mulher embora, pelo amor de Deus. Vai ficar feio para você. Tipo assim, os discípulos estavam pensando isso. Tem uma mulher gritando. Você está quieto, você não fala nada. Não vai nem fazer nada, manda ela embora. Prosseguindo. Ele respondeu, olha o que Jesus fala: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Essa foi a resposta de Jesus para essa mulher que estava gritando. A mulher veio e adorou de joelhos. Então a mulher para na frente de Jesus, não deixa ele andar, se ajoelha diante dele e ela adora o Senhor e fala: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, olha o que Jesus fala: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus fala essa resposta para essa mulher. Ela estava adorando Jesus. Ela estava prostrada diante de Jesus, adorando ele. Jesus fala: não é certo. O que Jesus está falando? Eu não vou te curar. É isso que Jesus está falando. Vamos traduzir aqui. Eu não vou te curar. Mas aí, ela prossegue. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí, ali mudou. Ali quebrou Jesus. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Querido, Jesus não queria curar aquela menina. Jesus não queria curar. Eu só consigo imaginar o porquê que Jesus não queria curar. Vocês conseguem? Por que Jesus não queria curar? Jesus tinha curado o servo do centurião. O centurião também não era judeu. O centurião não era judeu. Essa mulher também não era judia. Por que no centurião ele foi mais tranquilo e nessa mulher não? Porque, na minha percepção, Deus queria mostrar um exemplo de fé inabalável. Deus queria mostrar até onde ia a fé dessa mulher. Até onde ela se humilharia para ficar de exemplo para mim e para você. De o que uma pessoa pode fazer através da fé. Eu só consigo imaginar isso. Deus sabia que ia curar aquela criança. Mas ele foi no limite daquela mulher. Os discípulos estavam vendo. Então, assim, ficou para eles e ficou, graças a Deus, para a gente essa história. Que fé essa mulher tem, queridos? Não existe fé como essa. Essa fé, ela é indestrutível. A mulher decidiu acreditar e insistiu, independente da negativa de Jesus. Não era um apóstolo que estava negando. Era simplesmente a maior autoridade na terra para curar alguém. Negando. Negou 2, 3 vezes. E ela continuou se humilhando.
Ela anunciou, pô, Jesus, você não vai me curar? Pelo amor de Deus, eu curo um monte de gente, não vai me curar. Não foi assim que ela falou. Ela falou, mas até os cachorrinhos comem. Até os cachorrinhos comem. Ela já tinha feito tudo o que ela podia fazer. Ela já tinha recorrido à medicina da época, com certeza. Ela estava preocupada com a filha, ela queria a cura da filha. Ela ouviu falar de Jesus, vê que Jesus cura, vê que Jesus faz. Ela botou na cabeça, eu não saio daqui sem minha filha ser curada. Eu não vou sair daqui sem minha filha ser curada. Então ela foi, eu vou me submeter ao máximo. Essa é a minha impressão, né? Então, assim, o coração dela, com certeza, foi de total submissão e de total fé que Jesus podia curar ela. Queridos, agora a gente vai analisar uma historinha aqui. Tem até um texto que fala mais uma vez da falta de fé, mas não vou ler não. A gente vai analisar um pouquinho a história de Naamã. O que aconteceu com Naamã. Alguém já ouviu falar nesse nome, Naamã? Amém. Naamã era quem, queridos? Obrigado. Naamã era um general, era um comandante do exército da Síria. Era um homem muito respeitado, muito importante, uma das maiores potências que existiam na época. Ele não era de Israel, ele era da Síria. Ele era um herói para o povo, porque ele ganhou inúmeras batalhas. Mas ele tinha um problema. O que Naamã tinha? Naamã tinha uma das piores doenças da época, que era a lepra. Era uma doença que impedia ele de participar publicamente, limitava ele. Provavelmente ele ficava escanteado nas reuniões que ele tinha com o rei, né? Mas ele tinha total acesso ao rei dele, que era o rei Ben-Hadad II, que era o rei da Síria. E a gente vai começar a história fazendo um paralelo entre a serva de Naamã e o rei de Israel. Naamã fica sabendo do profeta Eliseu através de uma serva, de uma escrava que ele tinha. Em 2 Reis 5:2, fala assim: ora, as tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, olha o que ela fala para a senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Queridos, já tem um paralelo aqui para o dia de ontem. Ela era uma menina escrava. Ela tinha sido pega numa guerra, foi escravizada, serva de Naamã, mas ela era judia e ela cria em Deus. Ela cria em Deus, uma serva. E ela vira para o Senhor, eu acho que ela gostava, ela era bem tratada na casa, eu acredito, porque ela fala, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Essa irmã prega para os seus superiores, para os seus chefes, já falando da sandália calçada do Evangelho. E olha o paralelo dessa serva com o rei Jorão de Israel. O que acontece? Depois que essa serva fala para Naamã fica animado. Naamã, eu quero entender melhor isso aí. Opa, vou atrás disso. Quero ser curado. Naamã fica feliz, vai no rei Ben-Hadad. Ben-Hadad faz uma carta para o rei de Israel, Jorão. Aí nós vamos ler essa. A gente vai ver a resposta do rei de Israel. 2 Reis 5:7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O que acontece é que o rei não tinha noção de quem que curava, quem que não curava em Israel. Ele mandou a carta para o rei. E olha a falta de fé desse rei. A menina acreditava que podia curar. O rei só pensava em coisas da terra, pensando em questão política.
esse cara está tramando comigo, esse cara quer arrumar uma confusão para tentar me invadir, esse cara quer arrumar essa história com pretexto. O que acontece é que Eliseu fica sabendo dessa carta. Eliseu repreende o rei. Por acaso Israel não tem profeta? Manda Naamã vir estar comigo. Então Eliseu fala, manda Naamã para mim. E aí a história segue. Então a gente faz um paralelo aqui de uma serva, de uma escrava judia, que fala de Eliseu, fala de Deus para o seu chefe, e de um rei de Israel, fraco, incrédulo, de uma posição como líder incrédulo. Então o que acontece? Deixa eu ver aqui o texto, 2 Reis 5:9. Então Naamã foi com seus cavalos. Um detalhe aqui importante é que Naamã, como eu falei, era importante, era rico e devia ter muito acesso a muita coisa. Ele com certeza tentou se curar de todas as formas possíveis. Ele acreditava em outros deuses. Ele com certeza deu tudo quanto é oferenda para ele sair daquela lepra, para ele vencer aquilo. Procurou os melhores médicos que tivesse na época, curandeiros. E ele não foi curado de jeito nenhum. Ele estava desesperado. Estava desesperado, tanto que ele vai ao encontro desse profeta. Num país que na cabeça dele é dominado por eles. Um país fraco, vamos dizer assim. Então Naamã foi com seus cavalos. O que Naamã faz? Ele bota um monte de presente, um monte de guariba lá, se encontrar com Eliseu. Cavalos, carruagens, parou à porta da casa de Eliseu. E o que Eliseu faz? Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios, Abana e Farpar em Damasco, melhores do que as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. O que Naamã tinha? Não. Nesse momento ele tinha o quê? Uma expectativa. Correto? Naamã tinha uma fé. Ele tinha uma fé que seria curado. Tudo que ele fala. Eu imaginei que Eliseu sairia, oraria a Deus, botaria a mão e eu seria curado. Essa era a fé de Naamã. Naamã tinha essa fé. Ele foi para lá para isso. Só que, queridos, a glória não é de Eliseu, a glória é de Deus. Deus não vai dividir a glória com Eliseu. Deus dá uma resposta para Eliseu de como é que Naamã seria curado. Não seria botando a mão. Se Eliseu curasse Naamã, Naamã faria o quê? Adoraria a Deus ou a Eliseu? Ele adoraria a Eliseu. Tanto que ele falou, porque ele trouxe inúmeros presentes, oferendas, para Eliseu ali, achando que seria homem a homem a situação. Deus falou, não vai ser assim. E aí ele saiu furioso, ele estava voltando para casa. Naamã estava voltando para casa furioso, irado. Então ele tinha fé que seria curado. Deus fala que o curaria de uma forma diferente do que ele acreditava. Ele sai furioso. Diferente daquela irmãzinha lá, cananeia, que se submeteu. Naamã saiu furioso, porque ele era o quê? Cheio de orgulho, né? Um comandante do exército, general, não ser nem recebido na porta. Mas Deus é muito superior a ele, né? Ele é ninguém para Deus. Deus está fazendo o quê? Está provando a fé de Naamã. Mas olha o que acontece. Olha a importância de você ter pessoas boas do seu lado. Os seus servos foram até ele e disseram, meu pai, os servos de Naamã ouvem a mesma coisa que Naamã ouviu. E aí eles veem a fúria e a ira de Naamã. E aí os servos estão ouvindo e falando, cara, eu acho que Naamã está reagindo de uma forma superior ao que precisava. Talvez não precisava disso tudo. Pô. Olha o que os servos de Naamã falam. Meu pai,
Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz, lave-se e seja purificado. Os servos de Naamã falam isso para ele. O Rio Jordão está aqui, cara. Ele não falou que se você se lavar, você vai ser curado? Vamos ali ver. Vamos ali ver. Você está aqui, pô. Se tivesse falado uma palavra difícil, você não faria? Você faria, cara. Mas porque é tão simples, não vai fazer? A importância de ter pessoas boas do seu lado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como uma de criança. Queridos, Naamã foi curado na fé de quem? Na fé de quem? Na fé dele mesmo. A fé dele. Ele teve que ir lá e se lavar no rio, não teve? O que ele fez? Ele obedeceu. Ele ficou contrariado. Foi uma fé linear? Não foi. Ele teve um alto de fé, depois ele ficou indignado. E aí, aos pouquinhos, os amigos dele foram lavando o coração dele, ele foi dando uma melhorada e falou, não, cara, eu vou obedecer esse profeta. Ele obedeceu. Quando ele obedece, a palavra de Deus se cumpre. Correto? Interessante que ele foi mergulhado 7 vezes. Eu imagino ele mergulhando 6 vezes e a pele dele continuando do mesmo jeito. E só no último mergulho ele é curado. Já pensou nisso? Falo isso, queridos, para quê? A gente tem que insistir. Às vezes a gente quer que Deus faça assim, ó, na nossa vida, é imediato. Eu orei uma vez, Deus não quer curar. Né? Orei uma vezinha só, Deus não, sei lá, não quer, acho que não vai curar, vai ficar por isso mesmo. Naamã teve que mergulhar 6 vezes. 6. Mergulho. 6. Pô, não está curando. Terceiro. Pô, não está curando. Mas ele está lá. Porque ele falou que seria 7 vezes. Se ele fosse curando no primeiro, ele cura e já dá uma melhoradinha, seria mais fácil, né? Concorda comigo? Mas foi no 7º mergulho. Naamã entra debaixo d'água. Quando ele sobe, ele está com pele de criança. E aí é o que acontece. Por que Deus fez isso? Porque Deus não queria só curar a pele de Naamã. Deus queria curar o coração de Naamã também. Naamã, querido, se converte ao Senhor. Se converte. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E agora a glória vai para quem? Vai para Deus. Ao invés de ir para Eliseu, a glória vai para Deus. Por favor, aceita um presente do teu servo. E Eliseu não aceitou nenhum presente. Tá? No final do texto fala que Naamã não faria mais nada. Ele só adoraria ao Deus de Israel. E ele pede uma permissão para um momento, quando o rei dele se ajoelha, ele tem que estar do lado do rei dele, se ajoelhando, mas que para ele que não significaria nada. E Eliseu fala, vá em paz. Eliseu fala para ele, vá em paz. Naamã não apenas foi curado da lepra, foi curado do seu coração também. Se converteu ao Senhor. A cura do Senhor ela é completa quando a gente resolve se submeter a eles. Amém, queridos. A gente já está chegando ao fim. Tem mais uma historinha. Lucas 8:43. Tem 2 textos que a gente vai ler aqui ainda, para a gente finalizar. Lucas 8:43 também é uma mulher com uma fé grande. E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse, mestre, a multidão te aperta e te comprime. Mas Jesus disse,
alguém me tocou, pois percebi que saiu o poder de mim. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe, perante todo o povo, o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto Jesus ainda falava, aqui são duas questões, Enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ouvindo-o, porém, Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente e ela será curada. Queridos, aqui tem duas historinhas acontecendo ao mesmo tempo. Duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Jesus está indo na casa de Jairo. Jairo já tinha falado com Jesus, já está indo. No meio dessa ida à casa de Jairo, uma mulher que sofria quanto tempo? 12 anos. 12 anos com uma hemorragia. Queridos, isso é uma doença muito ruim. Muito ruim essa doença. Principalmente para aquela época. Porque não tinha muito o que fazer, não tinha transfusão sanguínea, não tinha muita coisa, ela tinha que comer algumas coisinhas para tentar melhorar o ferro. Ela estava muito fraca, além de toda hora sangrar. Ela estava fraca, aquela mulher não conseguia muita coisa. Anêmica, pálida, fraca. Já tentou de tudo, ela vendeu tudo que ela tinha para ser curada e ela não conseguiu a cura. Ela era judia, com certeza ela estava pedindo essa cura todo esse período. Ela estava 12 anos pedindo para ser curada. 12 anos tentando ser curada. 12 anos. Mas qual que era a fé dela? Ela pensa assim, se eu pelo menos tocar em Jesus, eu vou ser curado. Então, assim, ela era, era uma doença que era considerada como impureza naquela época. Né? Então, tinha toda uma questão aí cultural. Com certeza, ela talvez não queria que ninguém soubesse que ela tinha essa doença. Ela não queria chegar para Jesus e falar, Jesus, eu estou com esse problema. Talvez, por isso ela tenha ido dessa forma. Mas, querendo ou não, ela tinha uma fé. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Mas só para terminar esse episódio, Jesus vira para ela e fala, a sua fé te salvou. Jesus não mexeu e nem sabia quem tinha tocado nele. Jesus não sabia. Ele estava sendo tocado por um monte de gente naquele momento. Era uma multidão. Mas por causa da fé que aquela pessoa tinha, a fé de que se tocasse em Jesus seria curada, aconteceu conforme a fé dela. E ela falou, e Jesus fala, a sua fé te curou. E ao mesmo tempo Jesus está indo com Jairo. Chega uma pessoa e fala que o filho de Jairo tinha morrido. A filha de Jairo tinha morrido. Jesus vira para Jairo e fala, não temas, crê somente e ela será curada. Era importante a fé de Jairo naquele momento? Era importante? Se Jesus fosse curar a filha de Jairo, independente de qualquer coisa, ele precisava falar para o Jairo crer? Ele poderia ficar quieto lá e curar a filha de Jairo. Precisa falar, virar para o Jairo e falar, não temas, crê. Porque para Jesus curar, a fé de Jairo tinha que estar firme. A fé de Jairo tinha que estar acontecendo. Para Jesus chegar lá e curar a filha de Jairo. Isso aí. Então, queridos, o que eu quero frisar para a gente hoje é que fé é nossa responsabilidade. Fé é nossa responsabilidade. Deus age de acordo com a nossa fé. Ele faz de acordo com aquilo que temos fé. Outra coisa, nem sempre é imediato. A maioria das vezes é um tempo que se acontece fazendo, orando, buscando, correndo atrás, não desistindo. Como a gente viu aqui vários exemplos. Essa mulher de 12 anos correu atrás por 12 anos, querendo ser curada, até o momento que ela foi curada. Da mesma forma, Naamã, muito tempo,
Mesma forma, aquela mulher cananeia que não desistiu, mesmo com todas as negativas que ela recebeu, ela continuou acreditando que Jesus ia curar a filha dela e submeteu ao Senhor. Encerro com uma última história. 2 Reis 13. Essa história é muito interessante. Eliseu também está envolvido. Olha o que acontece. Eliseu está com o rei de Israel. 2 Reis 13. E Eliseu vira para o rei e fala: pegue o arco nas mãos. Disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire a flecha. Assim fez o rei, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu lhe disse: prestem atenção, pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. O que está falando para vocês isso aqui, queridos? Cadê a fé do rei? Ele falou: golpeie o chão, você vai ganhar eles. Ele golpeou 3 vezes, era para ele ter golpeado muito mais. Ele tinha uma fé pequena, foi só até 3. Eliseu vira para ele: se você tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, eu golpearia, sabe quantas vezes? 7 vezes. Quantas vezes na Bíblia a gente viu a palavra 7? Pelo menos 7 vezes, querido. O que ele está falando aqui? Ó? Isso é uma fé sem ousadia. O profeta deu uma palavra para ele: golpeie o chão com a flecha. Quantas vezes ele golpeasse, seria as vezes que ele ganharia a batalha. Ele golpeia 3. Ele poderia ter golpeado 10. Ele poderia ter golpeado sem parar. E Deus agiu conforme o que ele golpeou. Como ele golpeou 3 vezes. Ó, eu vou repetir, ó. Eliseu ficou irado. Você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes. Assim, destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Deus queria que o Israel destruísse Arã? Deus queria. Deus queria. Deus pega o profeta, chama o rei, fala para ele atirar uma flecha na direção de Arã, falou que eles ganhariam Arã, fala para o rei golpear, ele golpeia e fala: se você tivesse golpeado mais, você teria ganhado completamente. Como você golpeou só 3 vezes, vocês vão ganhar só 3 vezes. Deus queria que eles ganhassem completamente. Por causa da pequena fé daquele rei, eles só ganharam 3 vezes. Cadê a ousadia da fé? Cadê aquela fé que faz você ir além e muito mais do que está sendo falado ali? Quando Deus está falando para você, você dá o passo. Concorda, Cid? Deus está mostrando a você: eu vou ter que ir na fé agora eu vou ter que sair. Vou ter que andar, não é isso? Queridos, tudo é possível àquele que crê. Não limite sua fé. Seja ousado no Senhor. Fé é uma responsabilidade sua e minha. As batalhas que você tem que vencer, você vai vencer na sua fé. Não é na fé do outro. Não é na fé que fulano vai fazer para mim, vai me curar, vai fazer tudo. Não. Jesus não curava na fé dele apenas. Jesus curava na fé daqueles que o procuravam. Eu dei vários exemplos aqui de Jesus fazendo isso. De Jesus não querendo curar e a pessoa sendo curada por causa que ela tinha fé. Dei todos os exemplos aqui para vocês sobre isso.
encerro, sabe com qual testemunho? O meu. O testemunho desse retiro. O fato de eu estar aqui nesse retiro, trazendo essas palavras, é nada mais do que um passo de fé, queridos. Nada mais do que um passo de fé. Sabe o que aconteceu? Ano passado, o Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração. O Senhor estava falando só comigo, só para mim. Vários detalhes, um detalhezinho aqui, falou sobre a amargura, falou sobre um aspecto, falou sobre aqui. Aquilo foi crescendo um pouquinho. E eu falei, caramba, tem uma coisa aqui, tem conteúdo aqui, tem coisa do Senhor. E ficou, isso aqui não é só para mim. Fiquei orando por aquilo. Fiquei orando. E o Senhor falou, o Senhor assim, sentiu no meu coração de que a gente precisava ter um tempo para isso. Eu não conseguiria falar isso apenas nos encontros, tem que ter um tempo específico para a gente debruçar sobre tudo, né? E eu fiquei com aquilo, eu simplesmente fiquei na dúvida, tive medo, tive insegurança. Eu pensando, será que isso é de Deus ou será que isso é meu? Será que é Deus que está falando ou será que é minha cabeça? O que será que é isso? Orando, o Senhor incomodando o meu coração. Eu falo com meu pai. Pastor, falei, pai, o Senhor está falando essas coisinhas aqui comigo. Veio no meu coração de juntarmos num retiro. O que o senhor acha? O que você acha? A resposta, eu até falei para vocês, pai, caramba, acho que dá. Foi uma resposta positiva. Aquilo me surpreendeu. Porque eu poderia, Lucas, vamos ver, carnaval está muito em cima. Isso foi em novembro que eu falei com ele. Apenas dezembro, janeiro, fevereiro. Apenas 3 meses para organizar esse retiro. E, queridos, naquela época eu não tinha tudo isso aqui que está escrito, não. Eu tinha rascunhos, esboços na minha cabeça. Tinha alguns textos separados, tinha algumas coisinhas separadas. Mas eu sentia que era de Deus. E eu dei um passinho de fé. Dei um passo. Meu pai conversou com os pastores concordaram, a coisa cresceu. E aí, convidamos o Cacilhas aceitou, e a coisa cresceu. E aí fomos organizando. E aí, chegou em janeiro, mês passado, e não tinha nada no papel. Nada escrito, nada. Não tinha uma vírgula no papel. Janeiro. Você acredita nisso, Marcelinho? Janeiro, mês passado, não tinha nada no papel, zero. Quem lembra quando eu anunciei o retiro de carnaval no nosso encontro? O que eu falei? Queridos, eu não tenho a palavra toda ainda, mas o Senhor vai dar. Não falei isso. Queridos, esse testemunho eu fiz questão de falar para mostrar que não é meu isso aqui. Eu fiz questão de falar lá, eu ainda não tenho toda a palavra. O Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Eu ainda não tenho toda a palavra. Mas o que eu fiz? Eu dei um passo de fé. Agora tem um livro, tá vendo? Dado por Deus. Eu dei um passinho de fé. Passo de fé, acreditando que Deus ia dar. Chega janeiro, eu preocupado. Um detalhe. No dia que eu falei, meu amado Mateus foi lá em casa. Mateus virou, Lucas, você não acha que é demais não, cara? Você trazer palavra no retiro? Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou viajando? Será que eu estou viajando, cara? Aí eu falei, será que não é demais? E aí, para jogar pá de cal no caixão, chega a minha esposinha preciosa, ele fala, Lucas, eu acho que você está viajando. Eu acho que você viajou na maionese. É muita coisa. Queridos, de fato foi muita coisa. As adversidades vêm. E eu fiquei com medo. Depois que a Paula falou, eu comecei a ficar apreensivo. Eu falei, será que eu viajei? Será que eu fiz certo? Será que é de Deus? E aí, em janeiro,
eu comecei a jejuar. Jejuei ao Senhor e falei: Senhor, se isso aqui é teu, o Senhor me ajuda a colocar isso no papel. O Senhor me ajuda a botar no papel para o retiro, porque daqui a um mês eu retiro. E eu posso ter envergonhado, mas eu acredito que o Senhor me falou. E, queridos, quando eu sentei no primeiro dia no computador, eu fiquei 8 horas na frente do computador. E uma coisa puxava a outra na minha cabeça. Uma coisa puxava a outra. Uma coisa puxava a outra, que foi incrível. Eu só consigo descrever como Deus. Eu não consigo descrever como eu. Porque, como eu falei, eu não tinha tudo na cabeça. Eu tinha algumas coisas na minha cabeça. Que Deus já tinha me dado. Não era coisa minha, não. Deus foi me dando um sonho. Deus me deu aquela visão que eu relatei minha. E ali, fazendo link com a palavra da verdade. Deus foi me dando detalhezinhos. Falando algumas coisas. Mas isso aqui tudo não tinha. Cada texto não tinha. Tinha alguns textos. Mas quando eu sentava e parava, parecia que eu não conseguia parar. Quem é escritor sabe que é muito difícil escrever. Às vezes você tem ideia, mas às vezes você está viajando. Você fica horas sem ter nada que botar no papel. Em nenhum momento, queridos, isso aconteceu comigo. Tinha vezes que eu falava assim: eu não sei o que eu vou falar sobre isso. Eu não sei o que eu vou falar sobre isso. Tinha alguns detalhes que eu ficava assim: eu não sei o que eu vou falar. Tem aqui um texto ou outro aqui só, como é que eu vou juntar isso? Eu orava, eu sentava e eu abria e de repente vinha um texto. E eu ia lá pesquisar. De repente dava para ouvir uma palavra, uma pregação de algum irmão. Eu via e pegava um detalhezinho de um ou outro e vinha. E o Senhor ia direcionando, o Senhor foi direcionando, o Senhor foi fazendo. Até que eu acabei a última palavra, que vai ser pregada amanhã. Na quinta-feira, e o retiro começava sábado. Queridos, esse foi o maior passo de fé que eu já dei. Falo para vocês essa experiência pessoal como o maior passo de fé que eu já dei na minha vida. Não tinha como eu trazer isso aqui se não fosse o Senhor. Não tinha. É porque o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Tudo isso aqui que está aqui. Na minha e na de vocês. Na vida de todos nós, queridos. Queridos, como fé é uma coisa prática, eu queria que a gente orasse. Quem quiser oração, quem tiver fé, que o Senhor pode fazer na sua vida, nesse momento. Quem pode fazer o Senhor? Todo mundo sabe que eu não posso fazer nada. Que nenhum dos pastores aqui também. Se você tem fé, se você tem uma questão que você está lutando, se você tem algo na sua vida que você só vai vencer através da fé, e você venha para a gente orar por você. Todos os irmãos orarem, não uma pessoa orar. Todos os irmãos orarem. Fé é prática, queridos. Falo isso porque toda essa armadura é um treinamento. A gente não vai curar um paralítico da noite para o dia. A gente vai começar orando por uma dor de cabeça. A gente vai começar orando por um detalhezinho aqui. Até chegar lá. Até chegar a essa fé. Os pastores quiserem, alguém quiser falar algo, louvor, tocar algum louvor aqui pra gente. E os irmãos que realmente tiverem no coração, tiverem algo do Senhor, eu quero ser curado, eu acredito no Senhor, tenho fé no Senhor. Vamos vir aqui para o Senhor curar.